Olá, boa noite. Bem-vindos a mais essa meditação do Tornar-se Presente, para que a gente possa estar aí falando desse tema da semana. Estou tentando aceitar aqui a Lígia, que... Ok, Aí, entrou. Tudo bem? Às vezes dá um tilt e você fica apertando ali e não entra, né? foi. Mas que bom. Eu estava tentando e não estava entrando. Para mim aparecia que você já tinha entrado e eu não conseguia entrar. E eu estava tentando te aceitar e não conseguia. Tá bom, conseguimos. Que bom, Oi, que bom. pessoal, tudo bem? Tudo bom, Boa né? noite, todo Vamos mundo. lá. O pessoal está chegando, né? É, um pouquinho, falta um Então, minutinho aí para as 18, tá. né? Enfim, Acho que, já, é, acho que eu vou falando aqui umas coisinhas até chegar às 18, então. uhum. Acho que é o nosso desejo, né, Rosa, que todo mundo esteja vivendo da melhor maneira possível esses dias, que acabam sendo de feriado. Deu algum problema na conexão da Lígia, não sei o que que aconteceu lá, mas a gente espera mais um bocadinho para ver o que que acontece, mas acho que isso que a Lígia está falando é super importante, da gente estar podendo viver, né, o melhor possível, mas e também eu acho que botar um pouquinho da nossa meditação de hoje para todas as pessoas lá do litoral de São Paulo. Vou aceitá-la de novo, que acho que. Oi? Oi, caiu. Não sei, foi o teu? Foi você. Ué, que estranho. É. Apareceu para mim assim, obrigado por ter participado ao vivo na tela de rodar. Encerrada a sessão. Socorro! Socorro, gente, que coisa. Então vamos lá, por causa do tempo nosso, né? Estava falando, desejando que todo mundo esteja vivendo da melhor maneira possível, para aqueles que estão vivendo um feriado, para quem não está, que a razão de não estar sendo feriado seja significativa, né? A gente continua aqui no nosso tornar-se presente, né, na nossa prática de enraizar, né, gente, a meditação e a atitude meditativa nas nossas vidas, em qualquer momento, e de forma muito simples, né? Eu acho que a gente deseja obter o desenvolvimento de um contato muito real e profundo. Acho que caiu de novo lá a conexão da Lígia. E, bem, os caras estavam falando de ter um contato profundo, né, com o nosso interior e com tudo aquilo que a gente pode estar vivendo, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu estava ontem comentando com a Lígia e com o Sérgio sobre os temas que a gente tem vivido, que são temas desafiadores, né, para nós. Então, a importância, estou tentando ser... Eu não sei se entrou. o está mexendo lá. Oi, Oi, querida. Olha oi, só, caiu de novo. foi. De novo, disse obrigado pela sua participação. Mas se cair novamente, eu vou primeiro entrar no satélite, que é uma opção que a gente tem aqui da internet, para depois voltar. Não tem a razão aparente, viu, pessoal, para estar acontecendo isso, porque depois de muitos dias de chuva, a gente está tendo um dia aqui de sol, não caiu chuva nenhuma, então vamos tentar, mas eu acho que a gente está nesse tempo de atravessar obstáculos, né? Então, isso aqui está fazendo parte, né? É, Então, aí só para terminar o que eu estava querendo dizer, né, é que o nosso objetivo, né, Rosa, da Terra de Judá é enraizar dentro da gente uma aliança com a vida profunda
e com a sabedoria dessa vida profunda em cada um de nós, e a meditação é uma das formas da gente fazer isso, né, Kiko? Com certeza. Bom, vou lá, né, porque Vai. a gente já passou da hora com esse entre e sai, assim. O nosso tema, né, pessoal, até o próximo domingo, né, para a obra da gente se tornar quem a gente é mesmo, é extraído do céu astrológico de hoje, né, e desse momento aqui no hemisfério sul, mas esse tema é válido, né, para todos os hemisférios. Então, o céu astrológico desse momento se encontra assim: o Sol em conjunção com a Lua em Peixes, Netuno se encontra em Peixes em conjunção com a Vênus em Áries. Hoje a gente viveu uma lua nova, né? Está vivendo, na verdade. Temos ainda um Saturno, conjunção Sol, quadratura meio do céu e em oposição ao ascendente. Então, pessoal, esse céu nos traz o seguinte tema: entre a desintegração psíquica e a iluminação do espírito, há uma tênue fronteira. E o comentário que está no texto grande que a gente hoje publicou, né, sobre esse tema, fala assim: a ignorância da natureza humana faz com que se tenha medo do processo de acessar a luz como risco de se mergulhar na escuridão. Então, vamos refletir juntos e juntas aqui um pouco sobre isso. A desintegração psíquica que fala o tema é a loucura, né? Então, a diferença entre a loucura e a iluminação é tênue mesmo. Porque as duas situações, loucura e iluminação, envolvem uma importante relação entre o ego e o inconsciente, nosso ego e nosso inconsciente. Eu mesmo penso que muitas vezes esse medo e a resistência, né, para alguém se envolver com o caminho de acessar a sua luz, que é muito comum, né, a gente sabe, surge de uma certa intuição que é até correta da pessoa. De que essa pessoa, porque ela tem uma intuição de que ela não vai saber lidar com esse processo. E é provável que ela não saiba mesmo. Porque, como sempre a gente comenta, né, aqui na Terra de Rudá, a maior parte da população do mundo não se debruçou, nem valoriza a questão da individuação, da gente se tornar inteiro, não ser dividido, e, portanto, da ampliação da nossa consciência. E aí, quando não há essa valorização, não se percebe que nós podemos aprender a lidar com esse nosso aspecto, e parece que a gente está beirando ainda, de certa forma, a Idade Média. Tem melhorado, mas muito devagar, né? Bom, não há como a gente acessar a luz que nos constitui, né, sem a gente mergulhar cada vez mais fundo no nosso inconsciente, compreendendo a linguagem desse inconsciente, conhecendo os conteúdos que tem lá dentro, para elaborar e transformar o que se encontra transfigurado dentro da gente. Mas também para a gente manifestar mais e mais confiança, né, naquilo que já tiver ou que está se tornando íntegro dentro da gente. Porque às vezes a coisa já está íntegra e a gente nem confia, a gente não acredita, né? Então, a gente precisa fazer esse mergulho. Agora, para fazer esse mergulho, a nossa parte, que é capaz de tomar consciência das coisas, que é o nosso ego, precisa decidir investir em elaborar e expressar essa consciência. Tem que ter uma decisão, vontade concentrada do ego para que a gente viva isso. E para realizar isso tudo, o ego, então, precisa ser forte, maduro e bem estruturado. Por quê? Sendo forte, maduro e bem estruturado, ele não vai ter medo dos conteúdos inconscientes da pessoa, né? Por quê? Aí a gente já vai ter consciência de que o nosso inconsciente possui aspectos sublimes e também abismos, e que isso é assim mesmo. Essa é a nossa constituição. E aí esse ego se dispõe a ir aprendendo a lidar com tudo isso. Um ego desestruturado, imaturo e ignorante, né, de como é que a gente funciona e que a gente tem essa constituição e a gente está aqui para isso, corre sim, eu acho que o risco de ser totalmente invadido por uma avalanche de conteúdos inconscientes, represados e sem elaboração. E essa invasão é o surto, é o estado de loucura. Né? Nessas situações, o nosso ego ele é literalmente afogado, sabe, pelas águas revoltas e desordenadas do inconsciente.
Os conhecimentos antigos, né, pessoal, há séculos, ensinam isso tudo claramente para a gente, sabe? Para facilitar o nosso entendimento. Pra... Mas é claro que vão ensinar para os egos nossos e de quem tiver vontade de saber mesmo, tiver tomado essa decisão concentrada. Então, por exemplo, a força do signo de peixes, que essa semana está super intensa, né? Tanto pode expressar dentro da gente o processo de iluminação, da gente fazer esse mergulho profundo e ter uma compreensão completamente cósmica da vida, né? Como pode expressar também a loucura, sabe? Na natureza, a gente sabe que o signo de peixes, sabe, ele pode representar os oceanos, os mares, com as suas maravilhas que nos encantam tanto, né, Rosa? Ou Uhum. então as águas, essas águas tormentosas e revoltas que a gente tem vivido aqui no Brasil e fora do Brasil também tem acontecido. Além disso, né, pessoal, para nos amparar, né, para a gente ter essas certezas, a gente tem outros conhecimentos. No tarô e nos seus arcanos maiores, nós vamos encontrar o arcano zero, que se chama o louco, né? Esse arcano nos representa cada um de nós, como um arcano que antecede a nossa própria jornada de individuação ou de desenvolvimento da nossa consciência no mundo. Essa jornada vai ser simbolizada pela sequência dos arcanos seguintes, do número 1 ao 21. Então, quando a gente ainda não viveu nada, nós somos arcano zero. A gente está ali sem saber de nada, inconsciente, loucos, totalmente inconscientes de tudo. Bom, o arcano 22, que vem depois do 21, que finaliza a jornada, simbolicamente, do desenvolvimento da nossa consciência, né? É o arcano 22. E ele, na verdade, é o mesmo arcano zero. Ele é o louco do início. Isso que é uma coisa muito linda do tarô. Mas aí, a gente vai considerar essa carta como número 22, não como zero. Porque agora, depois das experiências todas da jornada e de muitas provas que vão representando tudo que a gente vai vivendo nessa vida, aquele ser que somos nós pode ter se tornado, então, individuado, tornou-se um ser inteiro ou iluminado. Por isso, ele não é considerado mais zero, mas o arcano 22, e essa é a saga de todos nós, né? O louco no tarô possui, eu acho que aquela situação, ou ele vive a situação de estar sendo tomado por essas forças inconscientes, quando ele é zero, né? E o 22, que é o mesmo, é o ser ou a pessoa que está em contato direto com essas forças, mas aprendeu a lidar com elas, né? Integrou essas forças e por isso se iluminou. Tornou esse ser inteiro que a gente está falando em conexão com todo cósmico, com a fonte primordial. Por fim, né, falando muita coisa, mas é porque eu acho que é tão bom a gente saber que tem conhecimentos que nos orientam, que estão aqui para nos pegar pela mão e nos levar, né? Então, por fim, eu queria falar da sincronicidade desse céu de hoje para o nosso carnaval, que é uma festa bem pisciana, que também tanto pode ter uma experiência luminosa de nos abrirmos para que a gente possa viver o que em nós estava reprimido, e aí pode ser autorizado. Sim, você pode ser o personagem que você quiser, por uns dias, por umas horas, enfim, né? E aí a gente pode viver também a nossa criatividade livre, livre de preconceitos, mas o carnaval também pode ser a liberação das forças instintuais destrutivas que não foram elaboradas. Então, sob esse céu, a gente também tem que tomar cuidado com esse processo, né, para que, né, por causa da ameaça do surto, né, da invasão do inconsciente, então, como eu falei antes, e com isso a gente precisa, e todo mundo precisaria tomar cuidado com bebida alcoólica e com tudo que nos tire, sabe, do nosso limiar de consciência, porque a gente fica mais vulnerável. Mas tudo vai depender, como sempre, desse nível de consciência que a gente tem. A gente está vivendo o arcano zero, a gente está a caminho do arcano 22, ou já estamos sendo do próprio 22, né? Às vezes essas coisas todas se misturam, em algumas coisas a gente está numa etapa, em outras a gente está em outra. Mas é importante a gente saber. E é disso que se trata o trabalho nosso dessa semana. É tão forte, gente, é tão forte, que o arcano, né, do tarô de Rudá, né, que nos
inspira. Essa semana também simboliza o mesmo tema. Quando eu vi, eu não quis acreditar, né, Rosa? Porque a gente faz um jogo específico, né? Que é um jogo, cada semana se faz um, né? Um jogo para ver no tarô de Rudá, também um aconselhamento para a semana. E, de repente, o arcano que saiu foi o arcano zero, que significa o vazio fértil, que tem esse mesmo significado de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que pode ser esse vazio fértil, pleno de possibilidades da gente se iluminar, ou pode ser, sabe, o vazio destrutivo mesmo. Então, é muito impressionante como, se a gente está com 3 indicativos, no mínimo, sabe, sobre esse assunto, é porque nesse momento ele é muito importante, né? Então, falta ainda a gente conversar um pouquinho sobre as informações do calendário da luz, da Terra de Judá, que vai nos esclarecer a cada semana também a qualidade da luz que a gente está recebendo e que é baseado no Shin. Essa semana a gente vai estar trabalhando o hexagrama Fogo sobre Água. E esse hexagrama nos diz o seguinte: ele mergulha sua cauda na água. Em épocas de desordem, o indivíduo é tentado a adiantar-se de modo a realizar algo que seja visível, que é para a pessoa aparecer, para ser vista pelos outros. Mas esse entusiasmo não conduz senão ao fracasso e à humilhação. O que a pessoa está querendo é uma coisa egóica, né? Pois ainda não é chegado o momento de agir. Ela ainda não está pronta para agir. Então, o calendário da luz nos chama para que nessa semana se preste atenção aos nossos ímpetos de realizarmos coisas, observando se esse gesto, né, o desejo de realizar, nasceu ou não de um ego imaturo. Se nasceu do ego maduro em nós, do ego imaturo, né, que está desprezando as sinalizações que o nosso inconsciente nos dá. Porque o nosso inconsciente, então, se a gente está com o ego maduro ouvindo lá dentro, né, o que se passa dentro da gente e em conexão com o nosso self, que é a parte da fonte em nós, nos dá sinais. Olha, está chegada a hora oportuna de você fazer isso é agora. Ou diz, não, não é chegada a hora, essa hora não é oportuna para você, pode ser para outra pessoa, para você não. E se não chega assim com essa clareza, acontecem as sinalizações externas que são sincronicidades. Bom, diante disso, eu queria passar para a Rosa, para a gente fazer a nossa meditação, né? Mas queria muito que essa nossa meditação, né, Rosa, seja uma oferenda para todos os que estão em sofrimento no mundo, na verdade. Em especial nesse momento, lá no litoral de São Paulo, aqui no Brasil. Nós temos, inclusive, uma participante do Tornar-se Presente, Helena Chandra, que está ilhada em Camburizinho, pedindo orações para a gente, pedindo intenções de força de proteção, né? Mas que seja uma oferenda para o mundo todo, em todos os lugares que haja dor e sofrimento. Que a nossa meditação seja uma contribuição singela nossa, mas da nossa energia, né? Com certeza, né? Muito tocante o depoimento dela lá, né? E que a gente possa, é, enfim, enviar nossos corações para todos, né? Que de alguma forma estão lá, né? Ou que de repente fizeram a passagem lá também, né? Sim, tudo. Que a gente possa, enfim, agora nos assentar e fechar os nossos olhos e respirar profundamente, poder fazer conexão com essa fonte maior que nos ilumina, que nos guia. A cada inspiração, que a gente possa cada vez mais ir em direção ao nosso interior, ao nosso self, a esse salão onde luz e sombra convivem com a consciência, para que a gente possa se despertar. Folhei a invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim,
Eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim. Eu cuido do ser que me habita e que tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
que a gente possa enviar muita luz, muita paz e amor para todos os seres que estão precisando nesse momento na Terra. E acho que a gente não se esquecer, né, do nosso trabalho cotidiano. Hoje foi até um texto que eu postei lá da Terra de Rudá, né, sobre o nosso trabalho cotidiano, né, de buscar consciência, buscar o nosso processo pessoal. Então, obrigada, Lígia, pela sua presença, obrigada pela presença de todos aqui, que a gente possa ter aí uma boa semana que começa, né? E um bom descanso ainda para quem está descansando. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rosa. Olha, o negócio estava desafiador mesmo. No meio da meditação, a minha luz acabou e o meu break começou a pitar aqui. Ainda bem que eu tinha desligado o microfone. Eu ia mandar uma mensagem dizendo que eu tinha saído porque ia cair o meu break, aí voltou. Então, o que eu acho, assim? Tem sinais nesse nosso encontro, ó, o gatinho da Rosa passando para dizer que é isso mesmo, É, que esse processo, né, diário da gente trabalhar a questão de juntar o nosso ego com o nosso self e fazer o trabalho de integração dos nossos conteúdos, ele pode ter ido e volta, mas a gente não pode desistir. A gente tem que estar firme ali, com né? E aí certeza. agradecer a Rosa e a todos, desejar uma boa semana, uma boa noite, né, com as bênçãos luminosas de Netuno, do Arcano 22 do Tarot de Marseille, do Arcano 0 do Tarot de Rudá, enfim, de todas as forças que possam nos inspirar, né, o coração, a mente, e todo o afeto, a amorosidade, né, para todas as pessoas e todos os seres, porque ali tem árvores, tem animais, tem tudo envolvido, né? Uhum. Que recebam o amparo, os familiares, os amigos, tanto aqui no Brasil, como eu falei, como fora, né? E que a gente vá em frente e juntos e juntas, né? Com certeza. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo. Beijo.